A polícia vai indiciar por duplo homicídio culposo, quando não há intenção, o pedreiro que provocou o acidente na BR-153, em que morreram um bombeiro e a namorada dele. Segundo as investigações, o responsável pela batida estava bêbado. O homem, que chegou a ficar internado por causa de ferimentos, saiu do hospital direto para a cadeia. Mas a regra nem sempre é essa. Nós preparamos uma reportagem para mostrar que, dependendo do caso, motoristas bêbados cometem acidentes, podem pagar fiança e responder o processo em liberdade. Quem perdeu parentes em acidentes provocados por esses condutores questiona a aplicação da lei, nem sempre rigorosa com esse crime. O marido de Adriana morreu num acidente na rodovia Washington Luiz, em Rio Preto. Foi em abril de 2012. Na época, Rodrigo Fernandes Pereira, de 33 anos, voltava de uma chácara quando foi atingido de frente por outro carro que estava na contramão. A polícia encontrou latas de cerveja no veículo. A suspeita era de que o motorista que provocou o acidente estava embriagado, mas ele não chegou a ser preso e ainda aguarda julgamento. Nesses 2 anos, a única mudança que teve foi uma audiência, do qual o Ministério Público pediu para que ele fosse indiciado como homicídio doloso. E a juíza acatou esse pedido, só que, porém, não tem data ainda marcada. O motorista ele continua impune, né? Assim como tantos outros casos que a gente vê que continua impune. Recentemente, um outro motorista suspeito de dirigir embriagado bateu com um carro em 3 motos na rodovia Comendador Pedro Montelhone, em Catanduva. 2 pessoas morreram, uma mulher de 21 anos e um homem de 24. Segundo o delegado que instaurou o inquérito, o motorista do carro estava bêbado e em alta velocidade. Por isso, acabou sendo preso em flagrante por 3 crimes, entre eles o de embriaguez ao volante. Mas a justiça estipulou o pagamento de fiança e o motorista foi solto depois de pagar R$10 mil. Não caberia porque a soma das penas chega a um patamar de 19 anos. Eu entendo que não cabe a fiança pela autoridade policial. Nós aqui lavramos o auto de prisão em flagrante e colocamos ele na cadeia pública à disposição da justiça. Eu não tinha conhecimento de que ele foi arbitrado fiança e ele está solto. Casos como esses são comuns em todo o país. Muitas famílias ainda aguardam uma resposta da justiça para punir os motoristas que provocam acidentes por dirigirem embriagados. A dúvida que fica na maioria das vezes é por que a legislação nem sempre é aplicada da mesma maneira para todos os responsáveis. Se existe flagrante, o autor do crime é preso na hora. Foi o que aconteceu com o motorista que estava de carro e bateu de frente com a moto pilotada pelo bombeiro Luiz Fernando Jorge Bussada, na BR-153, em Rio Preto. Segundo o delegado, o motorista estava embriagado e assumiu o risco de matar. Após soprar o bafômetro, foi aferido uma quantidade não permitida. Então, por conta desse acidente, ele foi autuado por homicídio culposo, com o agravante de estar embriagado. A CNH deste condutor estava vencida, ele também foi autuado por esse crime e pelas lesões corporais causadas no garupa da motociclista. Mas quando não há o flagrante, a prisão só é feita se houver condenação, depois do julgamento, o que pode levar anos. Este promotor explica que cada caso é analisado individualmente. Tanto a polícia quanto o Ministério Público podem entender um acidente envolvendo álcool como uma imprudência do motorista, o que tem penas bem leves no Brasil, ou o chamado dolo eventual, quando o condutor assume o risco de matar ao beber e pegar o volante. A embriaguez, por si só, não vai dar o dolo eventual. Mas se nós associarmos a embriaguez, o excesso de velocidade, por exemplo, a direção na contramão de direção, o número exagerado de vítimas, enfim, um conjunto de dados vai me permitir analisar a conclusão se ele deve responder para um dolo.